E será que de fato nós estamos vivendo o fim dos tempos? Tem muita gente preocupada com isso daí. Ao ver tantas catástrofes como o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, né, com essas fortes chuvas e alagamentos, enchentes. Eu vi no noticiário, e parece que na China também tem acontecido algo parecido, né, fenômenos naturais que antes, aqui no Brasil, né, sendo brasileiro, sempre tive essa frase ecoando na minha cabeça: não, o Brasil é uma terra que não tem desastres naturais. O clima aqui no Brasil é um clima estável. E aí, às vezes, a gente escuta falando até de tremores de terra, a gente vê essas chuvas cada vez mais frequentes acontecendo. Ao redor do mundo, vários desastres naturais, tensões geopolíticas que, desde que eu me entendo por gente, eu não vi. Guerras acontecendo, como a guerra entre Israel, Hamas, Rússia e Ucrânia. O mundo, de fato, parece estar voltando aos seus picos de tensões. E, além disso, um monte de inteligência artificial aparecendo à torta e à direita que está deixando muitas pessoas de cabelo em pé com a capacidade que elas têm de trazer informações e de se passar por pessoas também. Meus irmãos, muita gente está preocupada. Mas a palavra do Senhor não nos diz para ficarmos preocupados, mas sim para nós ficarmos preparados. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu trouxe alguns textos, principalmente ali em Mateus, no capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero saber se você está bonzinho, se você está boazinha, se está na paz do Senhor. Eu espero que esteja tudo bem com você, meu irmão e minha irmã. Espero que você esteja vivendo uma vida tranquila e na paz, ainda que você passe por muitas dificuldades. Essa paz que excede a todo entendimento é dada somente pelo Espírito Santo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso devocional e jornal, onde a gente pega notícias do nosso dia a dia, fatos que têm acontecido, que estão na boca do povo e tenta extrair disso reflexões para fortalecer a nossa fé, princípios cristãos para nós vivermos e passarmos pelos nossos dramas e adversidades. Então, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Deixa aí o seu like, se inscreva neste canal, ative as notificações, compartilha com mais amigos. Vamos fazer com que este conteúdo possa alcançar mais pessoas. Beleza? Mas como eu havia dito anteriormente, pessoal, nós não precisamos ficar preocupados, mas sim preparados. Na verdade, a nossa preocupação ela não deve estar focada nas perdas que possivelmente nós teríamos ou teremos em uma situação de fim do mundo. Eu sei que muita gente fica preocupada e de fato isso faz parte da nossa essência e do nosso instinto, mas a palavra do Senhor nos orienta a tentarmos nos preocupar o mínimo possível, porque a volta de Cristo, para nós que somos cristãos, é uma mensagem de esperança, de consolo, de adoração. Olha só, gente, o mal enfim vai acabar, Cristo vai reinar. Ainda que passemos por tribulações, dependendo da sua interpretação escatológica, talvez você nem passe por tribulações, né? Mas ainda que passemos por tribulações, cremos que o Senhor está conosco. Ainda que nós soframos, cremos que o Senhor está conosco. Ainda que morramos, cremos que o Senhor está conosco e que vamos, em breve, estar na presença dEle, o louvando e o exaltando de todo o coração. Mas, enfim, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 24, e lá no verso 44, está escrito o seguinte: estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem o seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o seu senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa.
Então, olha só que interessante esse texto. Muita gente, quando se depara com esses sinais, né, se desesperam, acabam participando de algumas seitas, acabam ouvindo algumas lideranças que tendem a trazer isso de uma maneira muito pessimista e colocar no coração e na cabeça das pessoas uma ansiedade, uma preocupação que neutraliza a ação, que faz com que aquelas pessoas vivam preocupadas, vivam sem conseguir trabalhar, sem desejo de viver a vida, de ter filhos, de construir família, de ambicionar coisas básicas para a vida. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos viver espertos, como servos que estão gerindo, que estão trabalhando na colheita do dono. De fato, nós estamos em ação. Nós que somos cristãos não devemos ter a vida paralisada pela ansiedade e a preocupação, ainda que ela seja sobre o fim dos tempos. Muito pelo contrário, a gente deve trabalhar e se dedicar ainda mais ao reino do Senhor para que mais e mais pessoas possam se converter. A gente precisa pegar toda a mensagem que nós temos e aplicá-la no nosso dia a dia. Usar os nossos princípios de fé para inspirar e influenciar pessoas a servirem a Cristo Jesus. Então, se você trabalhe cada vez com mais diligência e com mais excelência. Se você está estudando, estude com cada vez mais afinco, seja um bom aluno, um bom colega, para que você possa levar, através do seu exemplo, através das suas palavras também, pessoas para Cristo. E se esforce para fazer o seu melhor para o reino de Deus, levando a palavra, o alimento, para que as pessoas possam ser edificadas e se fortalecerem na fé, para gerar um ciclo de conversões e discipulado, para que aí sim, quando Cristo voltar, ter aquela colheita maravilhosa. E parte dela, fruto do nosso trabalho, fruto das nossas ações no nosso dia a dia. Então, pensa nisso. Fica esperto, fica atento, fica preparado. O preparado é aquela pessoa que está em movimento, que está atenta, que está desenvolvendo algo para a fé. Amém? Continuando o texto, a gente vai ver que esse clamor já existia desde os tempos de Jesus. Jesus ele estava falando para os seus discípulos, né, mostrando ali as construções do templo e tal, e falou que isso tudo vai ser derrubado, não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí os caras ficaram preocupados lá no comecinho do capítulo 24, e aí eles perguntaram assim para Jesus: e aí, quando essas coisas vão acontecer? Quando vai ser o fim dos tempos? Né? Quando vai ser o fim dessa era? Quando vai ser o fim do mundo? E aí Jesus ele vem trazendo todo o sermão, mostrando os sinais, e muitos desses sinais de fato têm muito a ver com tudo isso que nós temos vivido. Mas quando a gente chega lá no verso 8 do capítulo 24, nós vamos ver que esses sinais eles estão muito mais para o princípio das dores do que qualquer outra coisa. Então nós temos vivido, ao meu ver, dentro da minha interpretação, o período chamado de princípio das dores. E por que eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer? Não sei dizer quanto tempo isso levaria, porque as coisas no mundo têm caminhado muito mais rápido do que há outros tempos, né? Basta ver a tecnologia. A gente ficou milhares de anos, andando a cavalo, e quase que de uma hora para outra a gente já tem carros elétricos hipertecnológicos, né? Isso, olhando em termos históricos, é pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. A tecnologia tem evoluído muito rápido. Me lembro quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, meu pai comprou o primeiro computador lá em casa, e a internet, eu estou
entregando a minha idade, mas a internet era discada, a gente não conseguia jogar um jogo online. Para a gente jogar um FIFA no computador, precisava de uns 4 CDs, mais a chave lá que a gente tinha que conseguir no jogo original, e tinha uns doidinhos que ainda conseguia fazer a parada craqueada, segredo, hein? Mas era muito mais diferente, era muito difícil você conseguir ter acesso às informações, a alguns tipos de lazer. Hoje está tudo muito mais liberado. E as coisas estão caminhando muito mais rápido. E por que eu estou falando isso daí? Porque quando a gente para ver lá no verso 14, a gente vai ver que o evangelho deve ser pregado em todo mundo. Olha só, e o evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então o fim, ele só virá após o evangelho ser pregado em todo mundo. É isso que Jesus Cristo está querendo dizer. Mas quando a gente para ver o que dizem as agências missionárias, as pessoas que estudam os esforços missionários que devem ser feitos, nós vamos perceber que ainda falta muito. Cerca de 40% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus Cristo. São mais de 3 bilhões de pessoas. E os relatos dizem que para chegar nessas pessoas exige muito esforço, é muito difícil. São pessoas que estão em locais remotos, isolados, algumas civilizações muito violentas, com muita dificuldade dos missionários chegar e serem recebidos com o mínimo de humanidade. Tem locais que o missionário ele leva anos e anos para conseguir pregar e levar uma pessoa a aceitar Jesus. É muito difícil. Línguas, dialetos, formas de entender que são muito diferentes. Quando a gente para analisar os esforços missionários, não é tão fácil assim quanto a gente pensa. Tem tribos que jamais tiveram contato com a civilização. Olha o esforço que você vai ter que ter para entender a língua. Você vai ter que conviver com aquelas pessoas durante muitos anos para começar a entender a língua. Entendendo a língua, você vai ter que traduzir a Bíblia e traduzir a mensagem do Evangelho de uma forma que faça sentido para aquelas pessoas. Então os esforços missionários ainda são muito complexos. Porém, eles estão sendo feitos, eu acredito que com a evolução tecnológica, essa distância vai ficar mais curta. Então não sei dizer quanto tempo levaria para que o fim chegasse, trazendo pela premissa da pregação do Evangelho. Me desculpe, eu tô com uma sinusitezinha aqui, então às vezes a minha garganta dá uma pinicada. Enfim, eu queria trazer também o que diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 13, versos 11 e 12. Ele nos diz o seguinte, olha, tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam-se com a armadura da luz. Olha só que interessante isso. O apóstolo Paulo, quando ele vai tratar de assuntos escatológicos, ele traz nas suas cartas um caráter de urgência, normalmente, né? E é interessante também, né, trazendo uma contextualização um pouquinho maior, que antes de escrever isso, ele estava falando sobre o amor, como todos os mandamentos ligados ao nosso trato com o próximo se resume em amar uns aos outros. Então, se você não adultera, não mente, não furta, não assassina, você é uma pessoa que ama o seu próximo. Enfim. E ele nos mostra que o amor é muito necessário para nós termos esse despertamento para uma vida de luz. Ele compara uma pessoa que está, assim como também está lá em Efésios, no capítulo 5, uma pessoa que está no mundo, que não está ligada às coisas de Deus, que é egoísta, que não ama o seu próximo, como alguém que dorme, como alguém que está sem vida, como se alguém estivesse desfalecido para as coisas de Deus.
Então, ele nos traz esse apelo para acordarmos, para nós deixarmos de lado a vaidade deste mundo. Note, não é deixar de trabalhar, não é deixar de correr atrás, não é deixar de evoluir, tanto que ele falou lá em Tessalonicenses para uma comunidade que estava aguardando a volta de Jesus, mas não estava trabalhando, não estava fazendo nada, estava se aproveitando da boa vontade da igreja. Ele falou, não, quem não trabalhar não coma, por causa dessa questão, na segunda carta aos Tessalonicenses. Mas ele está falando que a gente deve se desapegar das vaidades deste mundo. Então tem muita gente que trabalha, que busca por simples status e vaidade. É isso que ele está falando. Não, gente. Essas roupas imundas deixa para trás. Vistam-se da armadura. Então, quando você for trabalhar, for fazer qualquer coisa, agora como uma pessoa que despertou do sono, faça com cada vez mais amor e diligência, porque a cada dia que passa de uma maneira lógica, a gente está mais perto da segunda volta de Jesus. Ainda que você não veja, porque os seus dias aqui na terra findaram, e isso passa assim, a cada dia que você vive é um dia a menos, que você vai estar mais próximo do Senhor, mas é um dia a mais que você deve se dedicar ao seu trabalho no reino de Deus. Então, olha só como que toda a Escritura ela vai te mostrando o quanto você deve estar atento e preparado para a volta de Cristo. E como que a gente vai estar preparado? Lá em Efésios capítulo 5, ele fala para a gente não viver como insensatos, como nécios, para a gente despertar do nosso sono profundo e viver uma vida de quem vive na luz, de quem vive tendo a revelação plena do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Sendo assim, nós não devemos viver como pessoas que estão presos nas cobiças deste mundo, mas como pessoas que são livres. Nós não devemos nos embriagar com vinho. E nos embriagar com vinho não é necessariamente beber todas, né? É isso que Paulo está querendo dizer também, né? Mas não é simplesmente isso. Eu enxergo de uma forma muito mais ampla, de nós não nos embriagarmos e entorpecermos com a vaidade desse mundo. Mas antes, nós nos enchermos do Espírito Santo. Como que a gente vai encher do Espírito Santo? Com súplicas, com orações, louvando, cantando, salmos, hinos, cânticos espirituais, exercitando a gratidão, sendo fiéis uns com os outros. E assim, a nossa vida vai se tornando cada vez mais cheia do amor e da graça de Deus. E aí, quando você ver essa série de catástrofes, de desastres naturais, de tensões, de rumores de guerra, de inteligências artificiais surgindo, você não vai deixar com que isso te cause uma ansiedade paralisante, mas isso vai gerar em você um senso de responsabilidade para que você trabalhe ainda mais e busque ainda mais pregar o Evangelho, porque são sinais que mostram que Cristo está voltando e que pessoas ainda precisam conhecer Jesus e serem impactadas pelo amor da igreja. É isso que nós devemos fazer. Então não fique paralisado quando você vê que aqui no Brasil está acontecendo desastres que você nunca tinha visto antes, ou que seus pais nunca tinham visto, ou que os seus avós, tataravós, bisavós nunca tinham visto. Porque eles vão acontecer. Quando você vê tensões de guerras, não fique paralisado. Entenda que você tem que servir e buscar ainda mais o Senhor. Às vezes, Deus te chamou para ser um financiador da obra missionária. Você vai precisar de recursos. Então trabalhe e busque recursos para você financiar a obra missionária, porque precisa. Às vezes Deus te chamou para cuidar de pessoas, como pastores e pastoras, que servem para cuidar e amparar pessoas. Invista nisso. Cresça nisso. Às vezes Deus chamou como um evangelista. Você vai precisar estar em locais onde existe pouca presença de cristãos. Você vai ser luz do seu trabalho.
luz em comunidades onde os cristãos não estão, então invista nisso. Fortaleça-se. Encha-se do Espírito Santo. E com certeza, quando o Senhor voltar, você vai estar preparado. E aí, lá no céu, ele vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, serva boa e fiel. Você fez tudo o que eu pedi. Você vai receber a sua recompensa. Entre no descanso agora. Essa é a mensagem de esperança. Aqui não vai haver mais choro, não vai mais haver ranger de dentes, não vai haver mais medo, ansiedade, catástrofe, crianças doentes, abusos. Não vai haver mais nada desse tipo. Nós vamos viver com os nossos corpos glorificados e livres da corrupção do pecado, com Cristo na glória. Isso é maravilhoso. Que esperança! Que mensagem maravilhosa é essa que o Senhor deixou para nós. Amém? Então vamos orar rapidinho, pedindo ao Senhor para que Ele nos ajude a nós olharmos para essas situações como uma grande oportunidade de pregarmos o Evangelho da Graça. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra que abre a nossa mente. E eu peço a Ti para que a gente possa cada vez mais estar cientes do compromisso que temos com o Teu Evangelho. Não deixe, ó Pai, que as ansiedades e as preocupações deste mundo, e que até mesmo esses sinais que precedem a sua volta, nos paralisem de ansiedade e preocupação, mas que nós possamos olhar para isso como uma oportunidade, como um aviso de que nós precisamos acordar e trabalhar com cada vez mais diligência para o Teu reino, para o Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a termos esta noção e este compromisso contigo. Eu peço que o Senhor ajude e desperte isso no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. No nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Então, meus irmãos, nós estamos aí prosseguindo nesta jornada. Você que chegou até aqui, eu agradeço demais. Eu peço você que se inscreva aí nos canais, caso você não se inscreveu no nosso canal do Projeto Celeiro. Tem as outras redes sociais também. Siga a gente lá nas outras redes sociais. A gente posta alguns conteúdos diferentes, específicos para aquelas redes sociais. E é muito bom estar com vocês aqui novamente, beleza? Vamos nessa caminhada, ajudando uns aos outros e trazendo esperança para os nossos dias difíceis. Que o Senhor te abençoe. Até breve.